Olá para vocês, sejam todos muito bem-vindos ao Visão da Política, o nosso espaço aqui na TV Assembleia Legislativa para a gente falar sobre os principais assuntos da política goiana e também nacional. Aqui nesse espaço a gente analisa e debate sobre o que realmente importa. No programa de hoje nós vamos falar sobre educação. Afinal de contas, estamos no mês de outubro e no dia 15 é comemorado o Dia do Professor. Esse profissional essencial para o desenvolvimento do nosso futuro, do nosso país. E a minha convidada, é claro, é a deputada estadual Bia de Lima, ela que é a voz da educação aqui na Assembleia Legislativa. Deputada, seja muito bem-vinda ao programa. Que bom recebê-la novamente. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez conversar com todos. Agradeço porque é uma data muito especial para todos nós. Fico feliz de ser a voz da educação aqui na Assembleia. E eu que sou professora minha vida toda, então para nós é uma chance de poder mostrar todo o potencial das mulheres, não só na escola, mas também no parlamento. E aqui fazer essa conversa com você vai ser uma delícia. Deputada, a senhora que tem uma longa trajetória na educação, muito antes de chegar aqui na Assembleia como deputada, fez diferença para hoje a senhora conseguir subir na tribuna e defender a educação? Fez toda a diferença, porque ao longo da minha vida, eu comecei muito jovem na educação, com 17 anos, na sala de aula, eu que trabalhei desde a alfabetização até a pós-graduação, justamente com essas experiências na formulação do pensamento, na construção das ideias e mais na clareza do que você vai defender, como é e que lado, como você vai se posicionar. Esse mecanismo ajudou demais, não só na minha vida como professora, mas depois também como sindicalista que sou, porque aí eu fui para o movimento sindical para defender os trabalhadores em educação no movimento sindical, que é de lá, minhas origens, e aqui cheguei. E cheguei para fazer a voz da educação na Assembleia, para que aqui a gente possa se valer desse importante espaço que é o Parlamento goiano, para que as pautas da educação não sejam só em épocas de eleições, mas que elas possam ser discutidas, ter a cobrança devida com propriedade, para que a gente consiga fazer com que os problemas vivenciados pelos profissionais da educação no dia a dia dentro das escolas possam aqui chegar, ter buscas de resultados, serem solucionados e que a gente consiga efetivamente fazer com que os profissionais da educação sejam reconhecidos, tenham prestígio, tenham seus direitos garantidos e preservados. Esta é uma grandiosa tarefa e que eu procuro todos os dias da minha vida me dedicar a elas. Não tem sido fáceis, até porque não depende só da gente enquanto parlamentar, depende muito mais do Poder Executivo para fazer com que estas pautas sejam uma realidade, entrem de verdade na sua execução. E por isso não é tão simples como muitas vezes as pessoas, você hoje é deputada, então vamos resolver esse problema. Para solucionar o problema, nós precisamos também do Executivo para que a gente consiga os avanços tão almejados. Agora, não resta a menor dúvida que toda a minha vida, as experiências, os estudos, o conhecimento nos capacita a estar presente em todos os lugares, a fundamentar essa defesa, mas principalmente a usar a tribuna com maior propriedade. Deputada, a senhora disse bem, não dá para... Em política, né? Não se faz nada sozinho, mas no legislativo, essa frase ela tem ainda mais impacto, porque aqui realmente não dá para você fazer nenhum tipo de trabalho sozinho. Você precisa dos seus colegas, precisa do executivo para sancionar, mas a senhora tem conseguido alguns avanços, né, na área da educação. Antes da gente entrar nessa parte boa dos avanços, quais têm sido os principais desafios? Muitos desafios. Assim, quando nós ganhamos as eleições, o primeiro já foi buscar a articulação
que eu sou uma deputada de primeiro mandato, então ter essa experiência aqui dentro levou um certo tempo. Mas como eu sempre, por conta de ser dirigente do Sintego, eu sempre vivenciei muito a Assembleia. E aí a gente já tinha alguns trâmites mais, sabendo um pouco mais como é que aqui funcionava. Então, trabalhei muito para que a gente pudesse, na articulação, conseguir a presidência da Comissão de Educação aqui da Assembleia, porque nós, como você disse bem, aqui tudo você precisa de ter maioria. Não adianta você achar que você tem uma ideia maravilhosa se você não tiver a adesão dos seus pares na hora da votação, na hora dos encaminhamentos. Então, não dá para você ficar em extremismo. Aqui não funciona isso. Então, eu aprendendo isso ao longo desse acompanhar das tarefas aqui da Assembleia, já me possibilitou um pouco mais dessa habilidade, desse traquejo, digamos assim. Então, de lá para cá, a gente conversa muito, eu procuro ser uma parlamentar que respeita as opiniões, tenho posição, sempre tive e sempre defendi minhas opiniões. Agora, sou uma mulher de respeitar posições e, principalmente, de articular. Eu sou a mulher do diálogo, falo isso sempre, aprendi esse diálogo no movimento sindical, porque lá também não tem como você avançar projeto, proposta, conquistar nenhuma adesão, se você não conseguir envolver as pessoas nesse encaminhamento. Então, daí, a chegada aqui na Assembleia facilitou por conta dessa toda a experiência, mas, lógico, aqui sempre é um desafio e eu procuro aprender sempre. Esta é uma característica minha de procurar aprender em qualquer espaço que eu estiver e, principalmente, buscar envolver outras pessoas a nos ajudar nas conquistas daquelas ideias que a gente acredita. E tem tido resultados, tanto nas pautas que defendo, como também nas outras questões aqui da Assembleia Legislativa. Deputada, desde o primeiro dia do seu mandato, a senhora vem defendendo um plano de carreira para os profissionais da educação. Quais avanços a senhora já teve da sua posse em 1º de fevereiro de 2023 até agora, outubro de 2025. Foi muito importante esse mandato para que a gente conseguisse, depois de 17 anos, ter um plano de carreira para os técnicos administrativos da educação. Mas, infelizmente, quando ele aqui chegou, ele não chegou do jeito que a gente tinha construído. E tanto é que, nesse momento, eu estou em um outro processo de melhoramento dele. A tabela não foi daquele jeito, nós precisamos de avançar mais. Quem tinha curso superior não ficou devidamente contemplado, nós precisamos melhorar nisso. Do mesmo jeito, os professores, que em 2022, a Assembleia, naquela época eu ainda não estava aqui, a Assembleia aprovou um projeto de lei que aumentou a jornada de trabalho. Antes, o professor trabalhava 28 aulas semanais, que depois, por conta dessa matéria, passou a ser 32, colocando os professores numa escala de trabalho muito maior, de uma forma muito exaustiva. E eu, nesta semana, inclusive, falei sobre este problema, que nós também já entramos na justiça para querer voltar com o que era na época do concurso público. Nós temos condições de resolver isso de forma negociada. Tenho tratado desta pauta com a secretária de Educação, buscando, antes mesmo de uma decisão judicial, que a gente possa ter no campo das negociações. E eu tenho trabalhado isso aqui na Assembleia, tenho trabalhado isso com a secretária de Educação, para que a gente consiga diminuir essa jornada, que hoje é o grande clamor dos professores que estão na ativa. Por quê? Porque eles estão ficando muito cansados, adoecidos, e professores adoecidos não é bom para ninguém. Não é bom para o professor, não é bom para o Estado, não é bom para os estudantes, porque isso vai pesando a Previdência, e sem falar do principal, que depois as aulas não são tão atrativas. Nós precisamos resolver isso. Esse é diria para você, Mona Lisa, que esse é um dos pontos mais importantes
importantes nesse momento em que os professores da ativa mais pedem uma solução. E eu aproveito aqui para fazer esse clamor. Essa é a palavra mesmo. Como presidenta da Comissão de Educação da Assembleia, eu faço esse clamor à secretária, ao governo, para que dê um olhar mais atencioso. Pedi até mesmo essa semana, dê um presente para os professores, reduza essa jornada e volte ao que era antes. Só isso, volte ao que era antes. E todos vão ficar muito felizes, porque infelizmente muitos vêm e falam assim, eu quero cumprimentar, manda parabéns, manda flores. Nós não queremos parabéns nem flores, nós queremos a solução. Aliás, parabéns e flores sempre é bom, mas não é isso que vai resolver hoje o grande clamor dessa nossa categoria extremamente numerosa e que precisa muito desse olhar mais atencioso, mais cuidadoso para a sua saúde física, mental, para a sua energia, para o seu melhoramento na atuação na sala de aula. Essa é a pedida hoje, viu, Mona Lisa? É um grande presente, né? Eu diria que seria o melhor deste ano. Deputada, a senhora é presidente da Comissão de Educação. Destaca para a gente alguns projetos que foram aprovados na comissão que têm tido impacto direto na educação pública. Muito importante. Temos aprovados inúmeros projetos de lei, não só da minha autoria, mas das deputadas, dos deputados. E aqui nós produzimos muito. Às vezes as pessoas que nos acompanham não ficam sabendo no dia a dia o tanto de projetos de lei que nós aqui analisamos, debatemos, votamos e damos para que melhore no dia a dia as nossas escolas, os CMEs, a questão da educação superior, as universidades, especialmente a Universidade Estadual de Goiás, que nessa semana também fizemos audiência para pedir o enquadramento dos professores, que é outro grande pedido, para o governo poder enquadrar, já que aprovamos, neste início do ano, nós aprovamos um novo plano de carreira antigo, a esperança era antiga e nós aprovamos. Agora, o que nós estamos pedindo? Que faça o enquadramento para que o professor que é mestre, que é doutor, possa receber conforme a sua titulação. Isso é uma demanda muito importante para valorizar quem está no dia a dia da UEG. Mas essa também... aí, deputada, só te cortando, é a política permanente para a carreira de magistrado. Não, essa é para os professores da UEG, Universidade Estadual de Goiás, que nós já aprovamos o plano de carreira, só precisa fazer um enquadramento. Cada professor colocar no seu devido lugar, conforme o seu tempo de serviço e a sua formação, a sua titulação, que é muito importante essa valorização. Lógico, nós estamos pedindo também que possa o governo encaminhar para a Assembleia um novo plano de carreira para os técnicos administrativos da UEG, assim como da educação básica. Mas além dessas matérias, nós estamos numa questão muito importante. Nós, como presidente da Comissão de Educação, nós elaboramos uma cartilha, nós já apresentamos para o presidente Bruno Peixoto, que já deu ok, e nos próximos dias nós vamos chamar secretários municipais de educação, presidente de câmaras municipais, prefeitos, segmentos dos conselhos municipais, para vir aqui na Assembleia para conhecer essa cartilha e, principalmente, serem capazes de já ir preparando os sistemas municipais de educação, porque todos estão acompanhando e viu que o Senado, na semana passada, o Senado Federal aprovou, até que enfim, aprovou o Sistema Nacional de Educação. Com isso, ficam algumas tarefas que logo, logo chegarão para nós. O sistema estadual e os sistemas municipais. Mas também, em breve, nós já vamos ter a aprovação do novo Plano Nacional de Educação. Com isso, nós vamos aprovar em breve também o Plano Estadual de Educação para Goiás, os planos municipais e, para isso, as prefeituras, as secretarias de educação, os conselhos já deverão ter feito o dever de casa. Qual é?
é de estar justamente com a avaliação do último plano já feito, para que a gente consiga aprovar os novos planos municipais de educação com a realidade concreta, porque ninguém quer um plano Ctrl+C, Ctrl+V. Nós queremos um plano que seja a realidade de cada município. E para isso, nada melhor que cada um já poder ir adiantando aí, se organizando, para quando a tarefa chegar, nós já estarmos com tudo pronto, organizadinho. Como presidente da Comissão de Educação, nós vamos chamar as secretarias, os profissionais de todas as áreas, todos os níveis e modalidades, para que a gente consiga fazer um amplo debate sobre o próximo plano estadual de educação e, lógico, será o balizador dos planos municipais. Daí, nós já estamos nos preparando para isso. Nós já fizemos aqui, há poucos dias, nós da comissão chamamos as universidades, o Conselho Estadual de Educação, a UNCM, a Undime, chamamos todos aqui na Assembleia e já fizemos um grande trabalho. E no próximo dia 20, nós temos uma outra grande tarefa. Nós vamos estar debatendo, junto com a frente parlamentar criada pela deputada Vivian e por mim e por vários outros parlamentares, a defesa da primeira infância, que é um cuidado que nós queremos ter, e o GAEP veio pedir para nós nos organizarmos mais para ajudar as prefeituras a conseguir ter mais recursos para construir creches e CMEs, que esta é uma questão que está na Constituição de forma obrigatória e que nós precisamos ajudar as prefeituras. Para isso, ninguém nem sabia, mas já tem uma lei estadual criando o Fundo Estadual da Educação Infantil. E nós queremos, no orçamento do Estado, já destinar recursos públicos para ajudar os prefeitos e prefeitas a ter, nesse fundo, que existe, mas é um fundo sem fundo, e nós queremos que ele tenha fundo. Tanto nós, deputados e deputadas, vamos ajudar com emendas parlamentares, mas também no orçamento destinar recursos para ajudar os prefeitos. Acho que é uma boa medida, que as secretárias de educação vão gostar, porque a demanda por mais vagas nas creches e CMEs estão aí todo o tempo, o pessoal querendo, as mães preocupadas em como colocar seus filhos para elas poderem ir ao trabalho. Então, muita coisa nós estamos realizando. Então, é dia 20, anotem aí, vocês que estão nos acompanhando, é dia 20, aqui na Assembleia Legislativa, esse debate com várias entidades, junto com o GAEP, junto com a Comissão de Educação da Assembleia e com muitas outras entidades representativas, para a gente ajudar prefeitos, secretárias de educação, para que as mães tenham no futuro bem próximo, quando ela quiser colocar seu filho para matricular no CMEI, ter o CMEI, ter a matrícula, ter o recurso, ter os investimentos e garantir efetivamente o que está na Constituição, que é a obrigação dos municípios, mas que nós precisamos ajudar. Então, que a gente possa garantir à primeira infância o seu devido valor e reconhecimento. Isso só para falar um pouquinho do tanto que nós trabalhamos, mas eu tenho certeza que as pessoas que têm nos acompanhado têm visto esse envolvimento nosso, porque você está vendo, né? Quando eu falo de educação, eu me empolgo e a gente vai falando do tanto de desafios, mas como a gente quer ajudar, independentemente de questão partidária, aqui o que nós queremos mesmo é ajudar as prefeituras e principalmente ajudar a educação e seus profissionais. Deputada, a senhora mencionou a audiência pública e eu vou aproveitar para reforçar para o nosso telespectador que todas essas matérias que a senhora citou, todos esses trabalhos da comissão, eles estão na TV Assembleia Legislativa. Vocês podem acessar pelo canal do YouTube, que é TV Assembleia Goiás. Por lá, tudo é transmitido ao vivo e após essa transmissão ao vivo, é feita também matérias do dia, com os destaques das reuniões, comissões, sessões. Então, para você que quer ficar por dentro e entender sobre cada trabalho que a deputada está mencionando aqui, vocês podem entrar no nosso canal do YouTube e pesquisar lá, que tem tudo para vocês.
Deputada, a senhora falou da primeira infância e eu acredito que a educação toda é importante, mas a gente sabe que na primeira infância ela faz uma grande diferença no futuro de todo mundo. A educação básica da primeira infância é dever dos municípios, mas nem sempre eles têm recurso, é isso? É isso. Nós temos hoje essa comissão criada pela deputada Vívia, por mim e outras deputadas e deputados, para que a gente tenha um olhar mais atencioso e que a gente consiga garantir esta prerrogativa constitucional, que é da obrigatoriedade que os municípios têm de atender a todas as crianças, não importa qual é o nível social, é importante dizer isso. É direito de todas as crianças a possibilidade da sua socialização, dela já poder frequentar creches e pré-escolas, CMEs, etc. Então, nesse caminho, o esforço que nós estamos aqui fazendo é para que a gente consiga ajudar com recursos. Nós temos procurado ajudar, além dessa questão da audiência que nós vamos fazer, também procurando ver como conseguir que o MEC faça mais creches e pré-escola nos municípios, porque hoje há uma demanda represada, principalmente nas cidades maiores, em que as mães precisam ir trabalhar, não tem com quem deixar suas crianças e precisa de atender mesmo, não só porque ela tem o direito de ir para o mercado de trabalho, mas também que ela precisa deixar suas crianças de forma segura e ter já a formação plena dessas crianças da primeira infância. Mas nós vamos ajudar em todas as maneiras que nós pudermos. Na busca por mais construções de creches, em mais recursos, nas emendas que nós encaminhamos. Eu mesma, como o fato de que eu sou a única professora aqui da Assembleia Legislativa, faço questão de direcionar minhas emendas parlamentares prioritariamente para a educação. Então, eu tenho ajudado muito as secretarias, as escolas a terem um ambiente de trabalho mais adequado, né, com estrutura de trabalho devidamente, principalmente com climatizadores, porque nós estamos em tempos tão quentes, e estar numa sala de aula com muitas crianças e não ter o clima ideal é um inferninho. Eu gosto de falar que vira um inferninho. Então, nesse caminho, a gente tem ajudado bastante. E hoje em dia não é luxo mais, né, o ar-condicionado. Não é luxo de jeito nenhum, é uma necessidade urgente. E eu fico com muita pena quando eu vou visitando as escolas e encontro as crianças suando, os pais ali querendo ver como é que acode junto com os professores, às vezes fazendo rifa para ver se compra um climatizador, os professores fazendo festas beneficentes para ver se juntam um dinheirinho para dar ali uma melhor condições, porque os professores nesse ponto eles se desdobram de todas as formas para fazer o melhor. E aí nesse sentido é importante esse fundo e além das nossas emendas também, que é para ajudar. Deputada, eu acredito que os CMEs, eles chegaram ao patamar das universidades estaduais, onde todos querem colocar o seu filho pela qualidade, né, de ensino que tem, a qualidade dos professores, a forma como eles cuidam das crianças. Então, a senhora destacou aqui que é independente da faixa de renda, porque a gente tem muitas crianças com mães que teriam condições de pagar uma creche particular, mas tentam colocar no CMEI justamente pela qualidade, né, do CMEI. Pela qualidade, pela segurança, porque tem uma equipe preparada para receber essas crianças, os profissionais que ali estão, desde a merendeira, que vai fazer um alimento saudável, balanceado, orientado pelas as pessoas todas que estão ali dando suporte, o pessoal da limpeza, a direção das unidades, os professores que têm um preparo importantíssimo e, principalmente, o cuidado, o zelo com essas crianças, que nesse caminho todos têm o direito de ir lá colocar seus filhos. E eu estive outro dia com um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e ele preocupado, assim como nós, de como fazer para garantir que tenhamos creches
o suficiente, CMEIs o suficientes para todas as crianças do nosso estado. E ele falando que estava direcionando recurso, que estava preocupado, como é que ia fazer, a adequação. E ele ficou constrangido, porque falou assim, nós fizemos uma creche, mas eu não pude estar... Estavam questionando se eu poderia colocar meu filho. E eu falei para ele, o senhor tem todo o direito de colocar, porque na Constituição, essa ideia de outrora, de que creche era só para as crianças pobres, humildes, carentes, não é isso mais. Hoje é educação infantil e todas as crianças, todas, independente do nível social em que ela venha, ela tem o direito de frequentar um CMEI. E é isso que nós vamos trabalhar muito para que a gente consiga garantir estas unidades todas aqui em Goiás. Estamos trabalhando muito para isso. E que no futuro a gente tenha ensino fundamental e ensino médio com tanta qualidade como a gente já tem os CMEIs e as universidades estaduais, né? E para isso é preciso valorizar quem? Professoras e professores, técnicos administrativos, da merendeira à gestão da escola. E é isso que eu mais venho procurando fazer aqui. E é por isso que eu cobro tanto, porque não tem educação de qualidade se não tiver profissionais valorizados, reconhecidos, respeitados. Vamos respeitar os professores, vamos valorizar, vamos prestigiar, vamos dar as condições de trabalho ideal. É isso que eu mais peço todos os dias. Deputada, na visão da senhora, o que falta ainda, quais são os principais desafios a serem enfrentados em relação à educação fundamental e ao ensino médio público? Principalmente as condições de trabalho. Os professores têm ficado envelhecidos por conta da sobrecarga, adoecidos, porque na época fez-se pouco concurso público. Hoje, principalmente na rede estadual, a maioria é contrato temporário. Nós precisamos resolver isso, chamando os concursados, tanto no município de Goiânia, nos outros municípios. Eu tenho andado muito pelo estado de Goiás e nós estamos observando que, infelizmente, as administrações têm usurpado de uma condição que é de contrato temporário, chamando contratos temporários, quando o correto, o que está na Constituição, diz claramente, você tem que fazer concurso público. Função de professor não é temporário. Então fica se querendo diminuir o ganho do professor, fazendo ele de contrato temporário, sendo que poderia fazer concurso público e convocá-lo e dar a ele uma carreira, dar a esse professor uma perspectiva de futuro. Por essas e outras questões, muitas pessoas aí da juventude hoje, a juventude não está muito querendo mais ser professor, não. Então eu fico triste com isso, porque nós queremos e precisamos de mais e melhores professores. Sem os professores, as outras profissões também vão acabar. O que há de ser das outras? O que há de ser das outras profissões, como você disse bem? Então, nesse caminho, eu quero, mais uma vez, insistir que nós precisamos de valorizar. Sem a valorização, só de discurso, o povo está cheio. Professor, escuta toda a época de eleição, falar que vai ser valorizado, falar que vai garantir isso, aquilo, depois da amnésia. O que minha tarefa principal aqui na Assembleia é não deixar no esquecimento, é cobrar e, principalmente, cobrar de quem tem a responsabilidade de responder, de garantir, de oferecer as condições ideais para que o pessoal da educação, tanto os professores e professoras, como também o pessoal técnico administrativo, tenham essas condições de trabalho e tenham seus direitos reconhecidos. Deputada, como a senhora avalia o papel da Assembleia na construção das políticas públicas, independente de partido político? Eu acho que esse é o momento mais importante em que a Assembleia pode dar um exemplo extraordinário. Nós aqui somos, ao todo, 41 deputados e deputadas, de diversos partidos políticos. Nós precisamos superar essa ideia de que é o ódio, é os extremismos que vai resolver. Não, não vai resolver. O que vai resolver
é a habilidade do diálogo, é a possibilidade de resolver as pautas do povo efetivamente. Vou dar um exemplo. Olha o quanto nesta semana nós estivemos tendo uma história interessantíssima, que é a questão do Oriente Médio. Graças ao diálogo, conseguiu um avanço extraordinário que está eliminando uma guerra secular, eu diria. Por que não nós aqui no Brasil, que temos no nosso DNA a paz, o respeito, os direitos, nós somos um povo tranquilo, nós somos um povo amoroso, nós somos um povo respeitoso com todo mundo. Vamos eliminar a discórdia, o ódio, vamos eliminar essa coisa do preconceito, preconceito com a cor da pele, preconceito de onde você veio, preconceito social, preconceito, por exemplo, de algumas partes do Brasil. Nós vamos superar isso, é bobo, isso não ajuda em nada. Então nós precisamos engrandecer, valorizar as ideias positivas, do bem comum, do alto astral, não puxar para trás, não querer o ódio, mas principalmente são esses os ensinamentos que Deus nos ensinou. E aí eu fico observando que aqui na Assembleia, como em todos os lugares, as pessoas gostam muito de falar da fé, de falar de Cristo, de falar de Deus, mas está faltando mesmo praticar. Eu acho que nós precisamos, em tempos atuais, procurar seguir os ensinamentos do nosso mestre maior, que é o Mestre Jesus. E são esses ensinamentos extraordinários da humildade, da caridade, do bem comum, que mais a política hoje está precisando. E é com estes ensinamentos que eu procuro no meu dia a dia aprender e a praticar, porque é tão difícil, gente. Falar é fácil, praticar não. Bora praticar mais, bora fazer com que o outro, respeitar o próximo, garantir o direito do outro, valorizar o pensamento, mesmo que seja diferente do seu. Então, estes ensinamentos, eu gosto de dizer que é o nosso mestre maior. Eu sou mestre como professora, mestre na forma de ensinar, mas o mestre maior que nós temos a seguir neste momento é Cristo. Deputada, e qual é o legado que a senhora gostaria de deixar na educação pública goiana ao fim deste primeiro mandato? Eu quero deixar resultados práticos. Eu quero deixar a minha colaboração como mulher, como mãe, como professora, como sindicalista, com a voz da classe trabalhadora aqui dentro da Assembleia, porque a classe trabalhadora tem dificuldade de chegar aqui, porque a gente não tem dinheiro como muitos outros. E aí, ter a voz da classe trabalhadora aqui dentro da Assembleia é aonde que legitimamente poderemos falar de democracia. A democracia só existe quando ela está plenamente representada. E aí, nós mulheres ainda não estamos plenamente representadas aqui. De 41 cadeiras, as mulheres têm 4 aqui. Então, nós estamos longe, precisamos avançar muito mais. A questão da nossa representatividade social, os segmentos. Quanto mais amplo e plural for os segmentos aqui dentro representados, mais nós teremos condições de ter um parlamento forte, ágil, principalmente respeitoso, que seja democrático efetivamente. Acho que estas são os grandes desafios que nós temos pela frente. Porque fazer política não é simples e nem barato, daí o fato de que nem todos têm êxito na hora. Podem, às vezes, até ter um bom preparo,
preparo do ponto de vista da formação intelectual, preparo do ponto de vista da representação social, mas às vezes não tem do ponto de vista financeiro, então isso acaba dificultando. Por isso, muitas vezes as pessoas não conseguem o êxito de chegar aqui. No meu caso, especificamente, eu digo que o êxito de conseguir chegar aqui é em decorrência dos meus mais de 25 anos falando, trabalhando, lutando em favor da educação e dos profissionais da educação. Foram os profissionais da educação e da classe trabalhadora que me trouxeram a estar aqui na Assembleia Legislativa, a quem eu devo e agradeço a todos eles e procuro honrar cada voto, cada posição, do ponto de vista honrar no sentido de posicionar de forma clara, não fazer nenhuma feiura aqui dentro, posicionar, mas também atuar de forma nobre, de formação plena, trazendo benefícios concretos. Isso sim eu acho que é o que mais as pessoas esperam de quem aqui chega. Deputada, aproveitando o tema política e Assembleia, qual é a opinião da senhora em relação à falta de interesse da população pelo Legislativo? A gente está chegando aí perto das eleições gerais e a gente percebe que as pessoas se preocupam muito em quem vai votar para governador, para presidente, mas em relação ao Legislativo, os deputados estaduais, federais, senador, então, as pessoas não têm tanta essa preocupação e nem de verificar o que está acontecendo no mandato. Acho que as pessoas não têm dimensão de que tudo que o governo faz precisa partir daqui, né? É aqui que comanda. Qual é a opinião da senhora? O porquê que a gente ainda tem essa dificuldade de ter as pessoas se interessando pelo trabalho do Legislativo? Eu culpo os parlamentares mesmo. Seja os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores. Por quê? Porque muitas vezes banalizam a atuação. Não vem no plenário, não participa dos debates, não apresenta matéria, não está preocupado com as questões do povo. E quando é algo muito sério, e teve uma demonstração agora bem recente, que foi essa questão da votação, que todos viram a questão da PEC da blindagem, que o povo foi para as ruas e demonstrou com toda a nitidez de que o povo não estava e nem queria nada daquilo, que ficassem deputados escondidos com um mandato, atrás de um mandato, que pessoas que possam ser impedidas, inclusive, de serem punidas por conta de atitudes e criminosas. Então, a população diz, não, mas não é para isso que nós elegemos vocês. Então, essas posições, eu penso que vai deixando, vai enfeiando, vamos falar assim, a representação do povo. O povo quer alguém que, ao votar nessa pessoa, ele fala, poxa, valeu a pena ter eleito fulano, poxa, valeu a pena porque olha a diferença da posição dele aqui. Então, uma das coisas que eu mais tenho procurado fazer é perguntar a quem votou, mas também a quem tem acompanhado meu mandato, o que cada um tem avaliado. Eu pergunto, falo assim, como é que você está vendo a minha atuação? Porque eu devo isso para as pessoas, enquanto a maioria aqui chega, acha que chegou pronto, o mandato é dele. Não, o mandato não é necessariamente, o mandato é do povo. Você está representando um povo, um segmento, e é isso que eu procuro fazer, portanto. O mandato, eu digo sempre, o mandato não é meu, o mandato é daquelas pessoas que fizeram uma escolha, me colocaram aqui e que esperam que eu possa atuar de forma firme, correta, corajosa, honesta, para dar orgulho
não só a quem votou, mas falar, poxa vida, valeu a pena ter escolhido esta mulher a estar no parlamento goiano. É por isso que eu estou sempre no plenário, eu venho para sessões, eu procuro usar a tribuna, eu procuro apresentar projetos, eu procuro exercer da forma mais plena possível o mandato de deputada que o povo goiano me concedeu. Então, eu procuro honrar a atuação dos goianos, porque acho que isso é muito sério. Nós não podemos banalizar quem está na política. Muitos acham que isso é meramente, às vezes, questão salarial, questão de glamour, questão de poder, mas muito poucos veem que é questão da representação efetiva do povo goiano. Então é nessa linha que eu procuro atuar, garantindo às pessoas que optaram na escolha da minha pessoa em procurar fazer o melhor e dar orgulho a essas pessoas. Poxa, falar, valeu a pena ter eleito a Bia não nos traiu, a Bia não mudou de posição, a Bia não se calou, a Bia não se curvou, a Bia não se vendeu. Acho que aí está toda a diferença em quem vai cada um na hora de pedir o voto. E eu nunca comprei voto de ninguém, não trabalho assim. Então, quem trabalha comprando, lógico, aí acha, comprou, pagou, pode fazer o que quiser, mas não é assim. Então nós precisamos inverter um pouco esta dinâmica e dar mais formação para que os eleitores acompanhem melhor cada deputado e deputada, saibam o que cada um está fazendo e se posicione. É muito importante a posição do povo diante das atuações do parlamento. Deputada, e para a gente finalizar, deixe uma mensagem aqui para os nossos professores. Afinal de contas, esse programa foi dedicado ao mês dos professores, à educação pública do estado de Goiás. A você, professora, professor, seja do município que você atua, seja da rede estadual, do ensino superior, das escolas privadas, aonde você estiver, saiba que nós estamos juntas, lutando por dias melhores, lutando para que vocês, todos e todas, possam ser reconhecidos, possam ser valorizados, possam ser prestigiados como merecem. Porque o prestígio social, ele antecede, inclusive, o prestígio, valorização salarial. Precisamos de juntar as duas coisas. E é nessa luta conjunta para que todos tenham prestígio, tenham valor, tenham condições de ter orgulho da sua profissão, é que eu venho aqui dizer, juntemos, nos deem as mãos sempre e juntas e juntos seguiremos fortalecidos na luta por uma educação pública, mas também privada, de qualidade, em todos os níveis e modalidades, para que a gente possa se orgulhar e, principalmente, para que as gerações possam ter cada vez mais conhecimento, autonomia e, principalmente, ter oportunidades na vida. A educação transforma, a educação cria, a educação emancipa. Que a gente possa emancipar e ter e construir um futuro cada vez mais promissor a todas as pessoas. Meu forte abraço. Deputada, e para quem quiser acompanhar o trabalho da senhora, qual que são as redes sociais? Me siga nas redes sociais aí, Bia de Lima Oficial, e juntas nós vamos mostrando a nossa atuação como parlamentar, a nossa atuação à frente do sindicato que presido, a nossa possibilidade de poder estar presente no seu município, estar lutando por outras pautas, porque além da educação, desde quando aqui chegamos, nós ampliamos nossos horizontes, nossas pegadas, nossas
nossas lutas, as nossas buscas por mais e mais oportunidades, porque o mandato proporciona isso e eu quero muito poder chegar cada vez mais perto de você com mais e mais resultados positivos na sua vida. É para isso que eu atuo todos os dias. Portanto, acompanhe aí nas redes sociais para que a gente possa, vocês saberem o que a gente está fazendo, mas também a gente interagir. Forte abraço. Muito obrigada, deputada. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de conversarmos aqui assuntos tão importantes que me empolga tanto, mas que a gente consiga sempre ter esperança. Esperança em dias melhores, esperança em que a vida possa sempre ser agraciada com alegrias e principalmente felicidade a todas as pessoas. Deputada, eu finalizo te dando feliz Dia dos Professores e em seu nome eu também finalizo aqui agradecendo a cada professor que passou pela minha vida e que continua passando, porque eu gosto muito de estudar, então ainda terei a chance de conhecer e aprender com muitos professores. O Visão da Política de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até mais. Muito obrigada.